Olá, queridos amigos da ABPE, do canal da ABPE, eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui com mais um programa que se chama Vozes do Espiritismo Progressista. Hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui o Fábio Santos, que ele é presidente da ABREPAZ, que é a Associação Brasileira Espírita de Direitos Humanos e Cultura da Paz, Cultura de Paz, e ele é especialista em comunicação não violenta. Então, eu vou dar a primeira palavra para ele saudar todo mundo e depois a gente começa esse bate-papo. Tudo bem, Fábio? Oi, Carla, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Abrepaz e todos que compõem ela. E já mando um abraço também a todos que participam da BPE, em especial a Dora Encontre, tá? Mas a ela e representando a todos, né? Extensivo a todos. Legal. E, gente, às vezes vocês me veem olhando para o lado, que eu trabalho com duas telas, então eu fico jogando de uma tela para o outro, tá? Só para explicar por que eu olho para o lado. Bom, nesse bate-papo, Fábio, a gente começa perguntando um pouquinho da história da criação desse coletivo que você pertence. Então, conta para a gente um pouquinho da Abrepaz, por favor. Bom, Carla, a Abrepaz surgiu naquele contexto de 2018, quando, durante as eleições presidenciais, um discurso de ódio tomou conta do país. Já vinha crescendo anos anteriores e houve uma culminância naquela época que nos deixou muito preocupados com os discursos violentos de invalidação, de extermínio, de uma morte simbólica, mas que também se transbordava para a prática à medida que ela vai legitimando, né, dando voz àqueles, né, que também acreditam, que acham que pela violência resolvem tudo. E seria um discurso de morte da política, morte do diálogo, morte da possibilidade de uma convivência de pessoas que pensam diferente, mas que podem, através do diálogo e da política, pensar um projeto de comunidade, de sociedade, de nação. Então, tudo isso nos deixou muito preocupados. E a preocupação também se estendia ao fato de que, como espíritas, nós víamos esse discurso também presente entre outros espíritas e, de alguma forma, entre aqueles que se colocavam como representantes do movimento ou nas casas espíritas. Ou seja, essa incoerência entre o que poderia ser uma prática de espírita, com esse discurso de negação do outro, de violência, tudo isso, essa incoerência, fez com que a gente procurasse encontrar companheiros e que quiséssemos lembrar que é preciso falar de direitos humanos e é preciso falar de cultura de paz. Então, a Abrepaz surge daí. A gente começar a encontrar companheiros que queriam trazer esse tema para o meio espírita também, mas para a sociedade em geral. Mostrando também, inclusive, que há espíritas que não concordavam com essa linha de discurso de violência, né? Então, assim surgiu a Abrepaz em 10 de dezembro de 2018, que é também o Dia Mundial dos Direitos Humanos, né? Que é quando foi, em 1948, a ONU lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Legal. E como é que você entra? Você entra já como fundador da Abrepaz? Como é que é a dinâmica desse começo do coletivo? Sim, eu me lembro de eu estar numa passeata aqui em Goiânia, eu, a Mirella, meus filhos, uma passeata contra, né, o Bolsonaro, ele não. E ali eu me encontro com o Signates, ele estava falando na passeata também, ele estava observando lá. E aí eu, conversando com ele, perguntei, Signates, como é que vai ser isso, né? E como é que estão os espíritas diante disso? O Signates me coloca uma pulga atrás da orelha de que deveríamos fazer alguma coisa, então, se nós não, aqueles que não concordam, né, que se manifestem, que se apresentem, né? E aí começamos a reunir essas pessoas. E sim, eu, a Mirella, somos fundadores, assim como o Elias Moraes, o Signates, a Ângela, o Franco, o Dário, e a Joyce, outros companheiros
somos fundadores. E aí eu já saio dessa fundação já como presidente. Ainda estou presidente, né, no segundo mandato, que termina esse ano. E espero estar passando aí o bastão para uma nova gestão, né, alguém que vá à frente, porque é necessário oxigenar o coletivo, a associação. Eu acho muito importante isso, né? Então eu tô nesse estímulo de vamos lá, gente, vamos oxigenar, outras pessoas precisam ir à frente e colocar a cara e falar em nome da Abrepaz. Quanto mais gente, melhor, né? Assim todos os coletivos. A gente precisa juntar sempre forças. Gente, só um parentezinho aqui, nós já temos bastante conhecimento um do outro. A Mirella é a companheira do Fábio, como ele falou, também é membro da Abrepaz, não sei se ela tem mais algum outro cargo, aí depois você me diz. E o Luiz Signates é jornalista, professor da Faculdade de Comunicação e acho que Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, é especialista em políticas públicas, é mestre em comunicação, enfim, tem um longo currículo e tem feito bastante trabalho. Ele não se diz mais espírita, né? Mas Sim. Tem feito um longo trabalho aí intelectual, de comunicação, com relação ao espiritismo, inclusive escreveu um artigo científico no qual ele cita os mais diversos coletivos progressistas. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar na internet, que eu já vou te devolver aí a palavra, mas pode falar, Fábio. Até lembrando que eu acredito que um dos primeiros vídeos da Abrepaz foi você que gravou sobre direitos humanos e mulheres. Foi muito bacana, a gente agradece essa participação desde o início. Legal. Tivemos apoio de outros coletivos, né? A EFOS aqui em Goiânia, o Sejus, a BPE, outros colaboraram com a gente desde o início, a Ágora. Então, isso é muito importante. Essa construção nossa aí dentro do espiritismo progressista, né, e kardecista, é um marco bastante importante, né, para a gente tentar entender um espiritismo mais alinhado mesmo com Kardec num Brasil que tem uma outra linha, né, majoritariamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando tanto em espiritismo progressista. Eu queria saber o que você entende por espiritismo progressista. Isso foi, inclusive, uma discussão que surgiu dentro da Abrepaz internamente, se nós iríamos nos assumir como progressistas, né, dentro desse movimento. E passou por a gente compreender o que significaria esse termo, né, para nós. E a gente decidiu assumir que sim, que somos uma organização de espíritas progressistas. A gente entende dessa forma. Entendo que é uma forma da gente dizer não a qualquer tipo de fundamentalismo dentro do movimento. O progressismo estaria no outro polo dos conservadores, daqueles que querem manter tudo como está. E manter tudo como está seria, inclusive, seria uma oposição ao próprio diálogo, ao próprio entendimento de que as coisas podem estar solicitando um novo olhar. A ciência evolui, o mundo evolui e exige que a gente lance novos olhares sobre aquilo que foi dito para saber se ainda é assim ou se mudou. E aí é um aspecto importante. O progressismo ele quer ir à frente, ele quer acompanhar a ciência, como Kardec nos orientou, né? Se o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, que deixa aquilo que ele acreditava antes e acompanha a ciência. Então, isso é ser progressista. A sociedade, enquanto tão dinâmica como ela também exige que a gente compreenda novos fenômenos que acontecem e a gente busque um entendimento à luz dos direitos humanos, da cultura de paz, dessa ética humanista que os direitos humanos nos convida. Então, é nesse sentido que a gente acredita no progressismo, de que a sociedade precisa evoluir e as instituições precisam ser motores que promovam esse desenvolvimento, essa progressão. Instituições que busquem compartilhar o bem-estar entre todos e não somente com uma minoria,
que não haja privilégios de uma minoria, que haja um desenvolvimento econômico e social para todos, que ninguém coloque de uma forma estratificada que você nasceu para sofrer, então é isso e fique feliz com isso e pronto. Que é isso que Deus quer de você. Não, Deus não quer isso de você nem de ninguém. A gente acredita que a sociedade deve se movimentar para distribuir o bem-estar, as riquezas, o bem-estar, a saúde, as oportunidades para todos, porque todos somos merecedores disso. Então, acredito que é nessa linha que é o progressismo que nós acreditamos. Inclusive, a Dora está aí com um livro, né, Kardec para o século XXI, justamente atualizando, revisitando, né, um pouco daquilo que a gente tem há tanto tempo e que, de repente, a gente está em outro contexto, né, cultural, social, econômico, e que é preciso falar sobre as obras de Kardec neste contexto. Então, isso está muito em linha com esse conteúdo que você trouxe para a gente. Agora, que tipos de estudos e práticas que vocês propõem, que vocês desenvolvem no coletivo, Fábio? Nós temos uma primeira atuação nossa na área de estudo dos direitos humanos, da cultura de paz e da não violência. Então, nós fazemos nossas discussões internas entre os colaboradores, procurando, inclusive, dialogar isso com os conhecimentos espíritas, com as obras espíritas, compreender o que são os direitos humanos, como eles são aplicáveis na prática, como o espírita pode compreender e aplicar isso. Estudo sobre cultura de paz, também é bastante desafiador isso, porque existe muita deturpação, assim como com os direitos humanos, existe muita manipulação sobre esses temas, para que as coisas se acomodem sempre em privilégio de alguns. Então é importante estudar os direitos humanos, a cultura de paz, sempre sobre uma ótica, inclusive, de libertar aquele que é o oprimido, porque existe uma discussão, existe uma fala muito perigosa que é sempre usar a não violência, a cultura de paz, para calar aquele que está sendo oprimido. Quando ele precisa ter voz, ele precisa ter força para se libertar, para reagir, para dizer, olha, isso aqui está errado, vamos mudar, né? E da comunicação não violenta também. A gente procura fazer estudo sobre a comunicação não violenta como um lado da não violência aplicado de forma prática nas relações. Então, é um âmbito, né, é uma faceta da não violência aplicável nas relações. Eu comigo mesmo, eu com outro, e de forma social também, entre as comunidades. Nós estamos, nesse momento, inclusive, formatando um curso de comunicação não violenta em diálogo com o Espiritismo, que a gente pretende estar lançando aí em breve. Esse curso vai ser lançado pela Abre Paz. Conta um pouquinho aí mais para a gente como é esse curso e também... Sim, eu estou antecipando aqui em primeira mão, né, que nós estamos em diálogo com a EFOS, que nos convidou para fazer uma parceria e fazemos um curso de CNV, Comunicação Não Violenta, junto com a EFOS. E aí nós vamos ver como é que vai ser, se vai ser presencial, se vai ser online. Ainda estamos nessa discussão. Conta para a gente um pouquinho como é que é a atuação de vocês nas redes sociais, nas mídias, né, de forma diversa aí. E se você puder dar exemplo de alguns estudos que vocês fizeram, dizer como as pessoas interessadas também em aderir à Abre Paz podem fazer, enfim, como é que é toda essa dinâmica. Sim. Nós tivemos uma atuação inicialmente mais presencial, isso foi antes da pandemia. Nós fizemos 2 encontros de diálogos, um sobre cidadania, e a gente convidou uma pessoa aqui de Goiânia, que é a Marina Santana, que contribuiu junto com Elias, né, num diálogo muito importante.
e cidadania e desigualdade social. Depois a gente fez uma roda de conversa, de diálogo sobre movimento negro e mulheres e feminismo, também com participações muito importantes. Mas aí veio a pandemia e aí nós passamos a atuação principalmente virtual. Nós atuamos bastante no Instagram, no nosso perfil, é @brepaz, @brepaz, e fazemos postagens frequentes. Confesso que estamos bem devagar agora, precisando retomar, mas durante 3 anos, principalmente, eram postagens constantes, postagens tanto do ponto de vista espírita de conteúdos, notas públicas, fizemos várias notas públicas nessa época, sobre diversos temas, contestando arbitrariedades, autoritarismos, né? Apoiando lutas, diversas lutas da comunidade LGBT, comunidade das mulheres, contra a violência de gênero, a favor da proteção dos direitos das crianças, dos adolescentes, enfim, várias as lutas, né, contra o racismo, procurando ser antirracista na nossa fala, no nosso diálogo. Temos o nosso site, abrepass.org, onde tem um conteúdo mais institucional, mas lá você vai encontrar nosso estatuto, nossa missão. Se você desejar se associar à Abrepaz ou ser um voluntário, lá também tem os links, né, para isso. Temos no YouTube, sim, diversos vídeos, fizemos várias lives, muitos convidados, conteúdo muito rico, muito rico. Então, aquela pessoa que for lá conhecer nosso YouTube vai ter assim, horas e horas e horas de conteúdo muito, muito enriquecedor sobre espiritismo, sobre direitos humanos, sobre cultura de paz, sobre uma militância a favor da dignidade humana, da justiça, da ética. Diálogo com vários coletivos e com vários outros atores da sociedade que vale muito a pena conhecer e assistir. Legal. Quando você fala se associar, como é que é esse processo de associação? Só para a gente deixar mais claro aqui, para quem está no participar. Certo. A Abrepaz é uma associação registrada com CNPJ e tem algumas despesas por isso também. Então, aquela pessoa que quiser contribuir, seja financeiramente, tem uma pequena cota, é basicamente R$10 por mês, vamos dizer assim, mas tem outras formas de pagamento. Ela preenche lá um formulário, escolhe como ela deseja fazer a contribuição, mensal, anual, enfim, e passa a ser uma associada da Abrepaz. A gente vai convidar ela a participar dos nossos grupos de WhatsApp, grupos de bate-papo, onde a gente reúne uma turma que passa a ter um local na internet para o debate livre sobre espiritismo, sobre política, sobre questões sociais. É uma arena livre que a Abrepaz tem. Tem um grupo de colaboradores, onde a gente discute já com mais foco, né, nas questões da nossa atuação enquanto organização, tá? E tem um grupo de estudo também, que a gente focado para nossos estudos. Então, a pessoa se associando, ela já recebe esses links e o convite em querendo fazer parte conosco. Mas a gente também tem os colaboradores que não pagam, porque não é obrigatório a contribuição, só se quiser. Então, tem aqueles que colaboram conosco, participam de forma não paga, e são todos muito bem-vindos, porque nós precisamos de reunir as pessoas que querem pensar e agir um espiritismo diferente, né? Progressista, com coerência com o que diz, com o que faz, vocacionado a pesquisar, a debater e a questionar, né, as coisas que foram ditas por tanto tempo, e que às vezes a gente repetia sem nunca parar para pensar se é isso mesmo. Será que eu estou repetindo porque eu aprendi ali
num estudo sistematizado da doutrina espírita, e é isso mesmo, será? Será que o mundo no século XXI, né, como a obra da Dora, né, nos propõe a refletir, será que é isso mesmo? Será que nós não estamos repetindo igual papagaios coisas que não fazem mais sentido? Né? E como é que a gente lida com as questões novas que surgiram? São tantas coisas novas surgindo no mundo, né, no âmbito da tecnologia, mas no âmbito social também, né, que as coisas evoluem. Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria já não considera mais uma pessoa que é transexual como uma patologia. E isso é recente. E o espiritismo sabe disso? Os palestrantes têm conhecimento disso e continuam dizendo a mesma coisa ou mudaram o discurso? Então, é preciso que haja no movimento esses coletivos progressistas para como bandeirantes, ou pioneiros, melhor dizendo, e puxando isso. Não é privilégio e nem queremos que fique restrito a nós, pelo contrário, queremos lançar luz para que, olha, vejam, vamos falar sobre isso, vamos buscar entendimento, conhecimento sobre isso. Ninguém é dono da verdade, acredito eu. Senão a gente começa a fanatizar o movimento. E isso é uma das coisas que a gente tem muito em mente, né? É desfanatizar o movimento espírita. Sai do fundamentalismo, né, espírita, que tem nessa teologia da prosperidade espírita que está aí enraizada como se fosse o espiritismo a única possibilidade de ser espírita no mundo, né? Eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu vi aí que a Abrepaz tem uma interação aí bastante artística com a Aide Sampaio, né? Se não me engano, é a artista. Então, você falou dos direitos humanos, falou da comunicação não violenta. Eu queria saber como é que vocês situam a arte dentro da Abrepaz, dentro desse movimento espírita progressista. A arte sempre foi, desde o início, né, da Abrepaz, algo sonhado, pensado para ser um campo de manifestação dessas ideias de direitos humanos, de cultura de paz, mas de provocação também, porque a gente precisa provocar para que a reflexão, as ideias se movimentem. E aí eu até me lembro de uma aula que eu tive, se eu não me engano, dentro de um curso do Leandro Shoa, que é da BPE também. E lá dizia um conceito que eu achei muito importante, que é qual seria o oposto de paz. E ele apresentou como sendo a estagnação. Não é a guerra, mas a estagnação, é quando está tudo parado, é quando não há movimento. A paz é quando há movimento, quando as coisas se tornam mais dinâmicas e se movem. O que também tem muito a ver com estagnação e conservadorismo, e movimento e progressismo. Então é preciso provocar no sentido de criar movimentação e sair da estagnação das ideias, porque o mundo é dinâmico. E aí nessa provocação que a arte sabe bem fazer, seja pela dança, pelo teatro, pela música, pelas artes plásticas, enfim, as ideias se movimentam e é possível que nisso haja um encontro com o outro. A gente saia do nosso situação de isolamento social e consiga encontro com o outro. A arte nos convida a isso. Ao ir ao encontro com o outro, pode ser que eu reconheça, que eu aprenda com ele, ele aprenda comigo. Pode ser que a gente crie caminhos para um mundo menos bélico e mais aberto ao entendimento. Eu não conheço a paz como algo mágico. Essa mágica não existe, de você colocar uma varinha mágica, né, e a paz se estabelece. Isso não existe. A paz é fruto de muito trabalho, de muita atuação, de muita escuta com o outro, com o que o outro tem a dizer, mas buscando parâmetros éticos que norteiem aquilo que vai ser bom para mim, para o outro e para um terceiro que nem está conosco. É importante que esteja bom para todos. Nesse sentido, a carta, né, da ONU, dos Direitos Humanos, é um convite
a parâmetros a se pensar a paz. A gente também trabalha com um documento que chama Manifesto 2000 para a Cultura de Paz. Foi um manifesto feito ali no final dos anos de 1999 por vários vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Eles se reuniram e definiram que seriam diretrizes para o mundo viver uma cultura de paz. Então, é um documento pequeno, curto, foi divulgado na época para escolher a assinatura das pessoas, aderindo voluntariamente a viver o mais próximo possível segundo aquelas diretrizes. Então, eu convido também a vocês divulgarem esse documento, fazê-lo mais conhecido, porque são boas diretrizes para a sociedade hoje. Então, a arte é isso. E o Franco Pimentel, que é diretor de teatro, ele sempre assumiu na Abrepaz essa posição de convidar artistas, dialogar com eles, sair de uma arte que se propõe a mera catequese espírita para uma arte que, por si só, provoca a movimentação, a elevação ou a provocação que pode nos afligir a princípio, mas que depois vem o debate e aí nos tira daquela estagnação e a gente consegue ver um outro lado da história, por exemplo, de alguém. Então, nesse sentido, a arte e a AID está lá no nosso site, né, na galeria virtual, com um trabalho belíssimo sobre a cultura indígena, né? E a gente tem procurado abrir aquela galeria para outros artistas também poderem divulgar suas artes. Legal. Bom, a gente já está aqui quase chegando no final. Eu queria te pedir para você deixar o seu recado, o que mais você gostaria de falar sobre a Abrepaz. Eu vi que também tem algumas notas sobre os atos antidemocráticos que nós vivemos há um ano atrás. Então, eu queria deixar aí aberto para você fazer o seu encerramento. Obrigado. Bom, eu gostaria de encerrar dizendo que nós queremos fazer um movimento, não só dentro da casa espírita, mas fora, nas ruas. Eu digo que é um trabalho também de campo. A Abrepaz pretende, à medida do possível, estar participando das manifestações, dos abaixo-assinados, das lutas sociais, né, como uma entidade que se propõe a ombrear junto pelas causas, né, buscando a justiça, buscando o diálogo com aqueles, né, que podem decidir, seja o governo, seja o que for. Então, a gente tem essa atuação. Com relação aos atos antidemocráticos, sim, foi necessário emitir mais uma nota, infelizmente. Eu digo infelizmente porque seria bom se a gente não precisasse nunca mais emitir nenhum tipo de nota para lamentar e combater injustiças, mas elas existem, estão aí, e o ato antidemocrático foi um absurdo total, e não poderia deixar passar em branco uma aventura autoritária que foram lançados de forma planejada, e a gente precisa defender a democracia acima de tudo, que pode não ser um sistema perfeito, mas não há nenhum melhor do que ele. Então, enquanto não existir um sistema melhor, a democracia é o melhor sistema para a gente viver em sociedade, porque se não fosse assim, jamais um retirante, né, do Nordeste, que poderia ter morrido de fome, chegaria à presidência do país, por exemplo, né? Então, é uma forma de a gente movimentar a sociedade e permitir que pessoas que sonharam um mundo melhor cheguem lá e possam conduzir-nos, né, a sociedade em diálogo, como faz, sem autoritarismo, buscando o que é melhor, né? Infelizmente, ainda lutando para que as pessoas tenham 3 refeições por dia, que não haja mais fome no Brasil e no mundo. É uma luta que já deveria ter acabado e que voltou, mas lutamos para isso, para que haja democracia, haja justiça, haja direito para todos, cidadania, não só no Brasil, mas no mundo também. Também emitimos uma nota sobre a questão da Palestina, né? Também defendemos o fim da guerra, mas também defendemos
o fim da dominação, da ocupação, da opressão, do apartheid, né? É sobre isso. Um mundo ainda de muita luta, mas essa luta nossa que é uma luta pacífica, né? Que é uma luta sem violência, uma luta que traz ideias e propostas, né? E que está muito aí inserida no contexto espírita, né? Já que a gente acredita na eternidade da vida, nada mais responsável, né? E ético do que fazermos isso de forma pacífica, amorosa, educativa, pedagógica, né? Tudo isso. Tá bom, Fábio, agradeço muito a sua presença, essa conversa, que foi tão boa que passou rápido, nem parece que a gente já está com quase 31 minutos. E para o pessoal que está conosco aqui da BPE, mais informações, esse vídeo será retransmitido pelo Paz e Bem também, mas mais informações a gente vai pôr aqui no link da bio sobre a Abre Paz. Um beijo grande, obrigada. Muito obrigado, Carla. Um abraço para vocês todos, viu? Beijo.